Nós trouxemos aqui, queridos, algumas reflexões que não são apenas nossas enquanto área de infância e juventude nacional, mas também trazendo compartilhamentos de algumas reflexões dos nossos benfeitores espirituais, da nossa equipe de coordenação espiritual do trabalho, para que possamos andar sempre alinhados e em sintonia com os seus propósitos maiores. Agradecendo por essa oportunidade feliz, nós vamos então apenas trazer um espaço de reflexões para fortalecermos essa nossa sintonia do trabalho do lado de cá em relação às diretrizes espirituais que nós recebemos, enquanto trabalhadores espíritas, né? Enquanto movimento espírita alinhado a um propósito de fortalecer essa missão de estudo, divulgação e prática da doutrina espírita. E dentro dessa proposta, apenas para iniciarmos essa nossa reflexão, partirmos de algumas premissas. A compreensão de que nós estamos de fato num mundo que está em plena transição para mundo de regeneração, nos convidando a desafios importantes, a aprendizagens importantes, a desconstruirmos paradigmas vinculados a atavismos doloridos e nos abrirmos realmente a uma era nova, a abraçarmos essa regeneração do mundo de fora a partir da regeneração do mundo de dentro. E isso implica, de fato, desconstruirmos hábitos nocivos, normóticos, em que muitas vezes nos encontrávamos dentro de uma zona de conforto, porém patológica, doentia, e efetivamente nos colocando numa posição de aprendizado para um processo libertador a partir do conhecimento e da reforma íntima. Compreendermos também e partirmos dessa visão ampliada e altamente consoladora de termos Jesus como nosso modelo e guia e o nosso Evangelho como um grande roteiro de transformação do mundo íntimo a partir de novos parâmetros, vinculados muito especialmente à lei de amor, de justiça e de caridade. E compreendermos a nossa doutrina espírita como essa doutrina libertadora que vem nos ampliar concepções, nos descortinar o universo de vida além da vida e vem nos apresentar, a partir dos conhecimentos, o convite a uma fé raciocinada, a de fato e efetivamente ampliarmos as nossas concepções para um novo momento da humanidade. E a partir dessa lei de amor, a partir do reconhecimento da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, do nosso compromisso com o autoaprimoramento, nós efetivamente nos abrirmos a um processo de regeneração. Então, essa reflexão acerca desse contexto atual, desse nosso cenário de vida, vem contextualizar os trabalhos espíritas a partir também de uma nova ótica. Nesse cenário, compreendemos o centro espírita como um verdadeiro polo de luz, como um verdadeiro farol, nos lembrando inclusive da nossa Combrage Sul, recentemente vivenciadas aí em solo dos nossos amados de Santa Catarina, desse nosso grupo querido, familiar, em que efetivamente nos reconhecemos diante de um polo de luz. E cada núcleo espírita é efetivamente esse polo de acolhimento, de consolo, de esclarecimento e de orientação nos mares, muitas vezes tormentosos, confusos, difusos, em que enfrentamos tempestades diversas e temos todos sido convidados a testemunhos importantes, e encontrarmos no centro espírita esse farol é efetivamente uma bênção, um bálsamo para a alma. Dentro dessa compreensão, então, contextualização inicial, nós trouxemos para estar conosco o nosso querido Bezerra de Menezes, o coordenador espiritual do nosso movimento espírita, sempre com diretrizes muito assertivas, muito seguras, e ele vem nos lembrar a importância do centro espírita a partir desse olhar iluminativo. Ele nos fala que o centro espírita, antes de ser materializado na Terra, é uma edificação espiritual cujas bases devem estar fincadas
na rocha da espiritualidade. E a partir dessa compreensão ampliada e séria acerca dos centros espíritas, ele vem nos lembrar que o centro espírita é um santuário de bênçãos, é um templo de edificação espiritual, de conexão com a espiritualidade. E merece essa conexão para que possamos, entre encarnados e desencarnados, mantermos uma sintonia harmoniosa e edificante. Ele também vem nos lembrar que o centro espírita é uma oficina de trabalho edificante, mas também é um hospital para as almas aturdidas e enfermas, buscando realmente o consolo e a orientação para realinharem existências e se fortalecerem num propósito existencial mais amplo. Ele também vem nos lembrar que o Centro Espírita é uma escola de educação integral, por facultar aprendizagens das leis da vida, esculpindo-as no nosso íntimo, de maneira a renovarmos as nossas atitudes e comportamentos a partir de uma renovação interior. E ainda, ele nos lembra que é um lar, que é o nosso lar. O centro espírita é o nosso lugar de aconchego, de encontro e de reencontro com espíritos queridos e que muitas vezes estão conosco para fortalecer laços de afeto e de aprendizado, organizando histórias, ressignificando histórias, para aprendermos a nos armar no trabalho e nos vermos efetivamente como família espiritual. Então, em síntese, nosso querido Bezerra de Menezes vem nos lembrar que é hospital, que é oficina, que é templo, que é escola, que é lar. E dentro desse conjunto unificado de funções do centro espírita, ele vem nos lembrar do papel iluminativo do centro espírita a todos, indistintamente. E nessa chamada amorosa de Bezerra, ele nos alerta para uma tarefa muito especial. Toda a instituição espírita é uma equipe de Jesus em ação, em movimento, em trabalho, que deverá concretizar seus sublimes programas de iluminação de almas, pelo seu caráter iluminativo, pela sua posição de farol nesse mundo em provas e expiações, em transição para a regeneração, dedicando-se com todo o empenho à evangelização da infância e da mocidade. Sob a ótica da espiritualidade superior, o investimento na infância e na juventude assume um caráter estratégico. É uma função de sustentabilidade do próprio movimento espírita e de atender a uma relação de confiança da espiritualidade superior junto aos espíritos que estão numa roupagem provisória de crianças e jovens, mas que reencarnam numa condição de confiança junto àqueles que vão auxiliá-los em seus processos educativos. Então, eles vêm nos alertar sobre a relevância de fortalecermos o trabalho junto à infância e à juventude, para que efetivamente o nosso movimento espírita possa cumprir os seus objetivos. Nosso querido Bezerra ainda nos alerta: cumpre-nos transferir às gerações por vindouras, com a pulcritude que recebestes, o patrimônio espírita legado pelos benfeitores da humanidade, codificado por Kardec, preparando as gerações novas que vos sucederão na jornada de construção do mundo novo. E é natural que haja essa sucessão de uma maneira harmoniosa, segura, sem prejuízo na continuidade natural dos trabalhos, por amarmos o trabalho. Então, por amor à tarefa, precisamos amar todo o processo de transição que naturalmente acontece nesse movimento de idas e vindas. Quantas vezes voltamos, quantas vezes chegamos, e nesse movimento, um colaborando com o outro para que o trabalho se aprimore ao longo do tempo em segurança. Como podemos receber as nossas crianças e os nossos jovens como Jesus os receberiam em nossas casas espíritas? Lembrando-nos da casa do caminho, lembrando-nos dessa forma amorosa como Cristo nos recebe a todos.
E a partir disso, então, vamos compartilhar apenas algumas breves reflexões, e são trechinhos muito breves dos nossos benfeitores, de mensagens espirituais que nos apontam para esse caminho como forma segura. Leon Denis vem nos lembrar de uma forma bastante assertiva que, para uma sociedade nova, é necessário homens novos e precisamos, para isso, da educação, desde a infância, como uma ação também relevante e estratégica para a renovação dos seres. Nosso querido Emmanuel vem também nos alertar que essa recuperação da mente infantil é trabalho urgente e inadiável. Não há mais como esperarmos. O investimento é desde a tenra idade para nos propormos efetivamente a regeneração da Terra. Nosso querido Guion Ribeiro vem também, por meio de inúmeras mensagens, nos alertar sobre o cuidado com as novas gerações para que possam ter um melhor posicionamento diante da vida em face da reencarnação. E essa ação é a construção de alicerces para uma nova humanidade. Nosso querido Bezerra também vem nos lembrar, no ano de 1976, quando estava sendo preparada a campanha que seria lançada em 77, no ano seguinte, que todo o trabalho de unificação do movimento espírita precisaria ser iniciado pelas bases, pela infância e pela juventude. E por isso, valorizando a infância como um campo favorável a essa semeadura, o jovem como uma gleba exuberante de esperanças reclamando direção, ele vem incentivar o trabalho da infância e juventude novamente como ação estratégica para o êxito da unificação do nosso movimento espírita. Em 1977, no ano da campanha, nós também recebemos, enquanto movimento espírita, uma importante mensagem de Carlos Lomba, que é um espírito muito querido, vinculado à nossa Federação Espírita Brasileira, diretor, inclusive, da área nos idos de 40 e 50, em que, fortalecendo o trabalho idealista da ação evangelizadora, no auge do lançamento da campanha, vem nos dizer que não foi o lançamento de uma simples campanha, mas representava a preparação para a vinda de espíritos que integrariam no futuro as fileiras do espiritismo no mundo, para erguer a bandeira do amor crístico e levantar templos de amor nos corações, fazendo com que Deus, Todo-Poderoso, venha a ser amado e adorado no santuário das almas, também reforçando que se trabalhava numa base angular para o futuro da humanidade espiritual. Nossa querida Joana de Ângeles também vem nos lembrar que os jovens da atualidade estão sendo chamados a exercer tarefas e atender a compromissos cujos resultados dependerão da formação que lhes seja dada desde agora. E que, por isso, é óbvio que a preparação das mentes infanto-juvenis à luz da evangelização é a melhor programação para uma sociedade feliz e mais cristã. Nossa querida Meimei também vem nos trazer esses alertas, esses lembretes, mas de uma forma muito especial, nos falando de uma relação de confiança que existe da espiritualidade superior junto aos trabalhadores da evangelização espírita. E nessa mensagem de 2014, quando a campanha, quando o trabalho da evangelização na FEB completava 100 anos de existência, inclusive, parênteses, hoje, 14 de junho, ela completa 111 anos de existência, nós estamos com o coração em festa nesse belíssimo aniversário do trabalho, a nossa Meimei vem nos lembrar: existe uma relação de confiança. Os espíritos estão reencarnando confiantes no propósito de serem reeducados e de serem conduzidos ao bem. As crianças e jovens, hoje, nessa roupagem aparentemente frágil, vêm com um sentimento sincero de serem conduzidos ao bem a partir da nova oportunidade reencarnatória. E para isso precisam dessa orientação segura desde a tenridade, sendo orientados para os propósitos de amor a partir de novos parâmetros, de novos paradigmas, e que essa oportunidade reencarnatória é a grande chance para se
desvincularem de atavismos, de hábitos altamente nocivos da alma, para se abrirem a uma nova proposta, a um novo projeto existencial. Então, diante da seriedade desse momento e da confiança que nós possamos efetivamente investir e corresponder a essa confiança divina junto a esses espíritos que recebem essa nova oportunidade. E, por fim, o nosso querido Leopoldo Machado, grande idealista das mocidades e juventudes espíritas, também nos trazendo, em 2015, na belíssima mensagem Avança a Juventude, esse alerta. Detalhe: 2015, essa mensagem foi recebida às vésperas da Combrage Sul de 2015, há 10 anos atrás, e exatamente nos alertando sobre a importância do trabalho com as juventudes. Os tempos anunciados para as mudanças estão chegando. A humanidade se prepara para viver em uma época bem diferente dessas gerações anteriores. E os jovens estão sendo convocados por espíritos orientadores dos destinos da humanidade planetária a cooperarem no estabelecimento de uma nova ordem social. A juventude avança com a sua força varonil e renovadora, voltada para a construção de um mundo melhor, edificado sob as bases do Evangelho. As bases dessa nova ordem social, como nos diz a Gênesis, é a fraternidade, é a nova ordem. E os jovens estão sendo convocados a trabalharem ombro a ombro, lado a lado, juntos, cooperativamente, numa ação integrada. Diante desses alertas, queridos amigos, e nós trouxemos aqui apenas um trechinho de cada benfeitor, mas são muitos benfeitores e são muitos trechos de alerta. É apenas uma amostragem, uma degustação para compreendermos o quão especial é essa tarefa sob a ótica da espiritualidade superior, compreendendo-a como um campo de investimento necessário para todas as transformações que a Terra está vivenciando. E em razão desse trabalho, da relevância desse trabalho, nós sustentamos toda uma organização federativa para que esse trabalho encontre ressonância nos órgãos de unificação nacional, regionais, estaduais, nos nossos centros espíritas, nos nossos faróis, para que efetivamente possam consolidar essa ação de maneira segura e harmoniosa. E por conta disso, nós temos os nossos documentos orientadores que nos auxiliam no fortalecimento dessa ação. Nossa orientação ao centro espírita, a orientação para a ação evangelizadora da infância, da juventude, o nosso plano de trabalho para o nosso movimento espírita. E dentro de um momento comemorativo muito especial em que a campanha, hoje, essas peças, quando a campanha completou 45 anos, hoje nós já estamos com 47 anos da nossa campanha e ampliando cada vez mais essa ação de maneira efetiva, convidando as nossas crianças para construir um mundo feliz com todo o coração, atendendo ao convite de Paulo, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, convidando também os nossos jovens a abraçarem essa tarefa. Vamos abraçar, vamos avançar de coração na construção de um mundo de paz, reconhecendo a sua força varonil, como nos diz Leopoldo Machado. Convidando efetivamente as famílias para investirem na educação do coração como forma de contribuir para a formação de pessoas de bem, convidando igualmente os nossos evangelizadores espíritas para prosseguirem semeando também de coração na construção da era do amor. E convidando igualmente os nossos dirigentes espíritas para prosseguirmos unidos e unificados de coração para o contínuo fortalecimento dessa tarefa de luz, convidando-nos para a implantação do trabalho da ação evangelizadora, mas também para a implementação e fortalecimento, imprimindo caminhos, recursos, meios para podermos efetivamente consolidar esse trabalho. E nessa ação que visa, tem como finalidade maior a vivência da lei de amor, a partir da formação do homem de bem e consolidando a partir de especialmente três eixos que nos sustentam o trabalho.
o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e o ensejo à transformação social. Cabeça, coração e mãos. O pensar, o sentir e o agir de maneira unificada e integrada, para que efetivamente possamos trabalhar não apenas com uma transmissão de conhecimentos, mas com o fortalecimento de uma ação integral do espírito imortal. Nessa ótica, com essa visão, nosso querido Bezerra vem nos lembrar que, no conjunto de todas as atividades do Centro Espírita, a ação evangelizadora apresenta um olhar de cuidado e de investimento para sua efetiva realização. O nosso querido Bezerra vem nos falar que a tarefa de evangelização espírita infanto-juvenil é do mais alto significado dentre as atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas na sua ampla e valiosa programação de apoio à obra educativa do homem. Não fosse a evangelização, o espiritismo, distante da sua feição evangélica, perderia sua missão de consolador. É grave, é bela e é séria essa orientação que Bezerra nos traz. E por isso ele vem nos lembrar que os responsáveis pelos centros, pelos grupos, casas e núcleos espiritistas devem mobilizar o maior empenho e incentivo, envidando todos os esforços para que a evangelização de crianças e jovens faça evidenciar os valores da fé e da moral nas gerações novas. É necessário que a vejam com simpatia, como um trabalho integrado nos objetivos da instituição e jamais como uma atividade à parte. Ou seja, a ação evangelizadora da criança e do jovem não é um anexo, não é um adendo na instituição espírita. Não faz parte de uma ação que vamos incorporar se der tempo ou se tiver espaço. Ela está integrada nos objetivos institucionais, na missão de farol do Centro Espírita. Então, quando visualizamos o Centro Espírita nesse belíssimo mosaico de atividades, nessa belíssima colmeia de ações que constitui a ação espírita de farol, nós identificamos a nossa ação de infância e juventude como uma ação integrada às demais ações, de maneira harmoniosa, conjugada, não como um adendo, não como algo que se adicione como um apêndice, mas sustentando a base da missão espiritual da instituição. E dentro desse olhar, muitos são os espaços de ação através dos quais esse investimento pode acontecer junto à nossa infância e à nossa juventude, conforme constam nos nossos documentos orientadores. A ação do jovem e com a criança envolve o estudo, os nossos momentos semanais de reflexões, de integração, de fortalecimento das nossas bases doutrinárias, momentos de confraternização, seja no âmbito de centro espírita, de região, em movimentos estaduais, em movimento nacional, as vivências e ações sociais que envolvem toda essa conexão com as práticas sociais, inclusive conectadas aos objetivos e diretrizes do nosso plano de trabalho para o movimento espírita, espaços de comunicação social que os jovens tanto dominam e com tanta leveza e criatividade conseguem difundir a boa nova pelas diferentes mídias hoje existentes, os espaços de integração no centro espírita e no movimento espírita, compreendendo como uma ação integrada, corpo a corpo, ombro a ombro, de convivência familiar, fortalecendo esses vínculos de família que sustentam todas as nossas ações. Então, esses espaços de ação jovem nos convidam a investimentos simultâneos para efetivamente garantir esse espaço de pertencimento, de inclusão, de união. E a partir disso, nós trouxemos apenas aqui um recorte acerca dessa conexão atual com o nosso plano de trabalho para o movimento espírita, muito especialmente em sua diretriz 10,
em que traz a orientação e o engajamento da juventude nas atividades do Centro Espírita e do Movimento Espírita. Atualmente, antes como projetos, hoje como diretriz do nosso plano de trabalho, que envolve todas as áreas do movimento espírita e não apenas a área de infância e juventude. Todas as áreas, a partir do momento em que se ergue a uma condição de diretriz, assumem a responsabilidade pelo seu cumprimento. E dentro do seu objetivo maior, essa diretriz tem o desenvolvimento ético-moral dos nossos jovens, mas igualmente o aprimoramento continuado da tarefa espírita e das equipes de trabalho. Quando nós então compartilhamos essa reflexão de que tanto o jovem cresce com essa oportunidade, quanto o centro espírita também cresce com essa oportunidade, nós organizamos aqui de uma forma esquemática e breve alguns desses elementos de contribuição. Então, enquanto benefícios para os jovens, nós podemos elencar: amplia os espaços de estudo e aprendizado, favorecendo tanto o autoconhecimento, quanto também uma ampliação de consciência acerca de sentido existencial. E muito especialmente no momento em que nos convida a a essa imersão para o mundo de dentro, para nos evitarmos as distrações perante as investidas de um mundo hoje bastante sutil nas distrações que oferece junto à nossa juventude. É fácil hoje nos distrairmos, tanto as nossas crianças, quanto os jovens, quanto os adultos, quanto os idosos, tanto os encarnados quanto os desencarnados. As distrações estão muito fáceis e muitas vezes atendendo a apelos de base altamente materialista, nos desconectando de efetivos propósitos existenciais. E como é importante para a nossa juventude, diante de uma investida bastante intensa e sutil, focarem nos propósitos existenciais a partir de um autoconhecimento. Então, o centro espírita também é esse farol de segurança, que vai proporcionar espaços de estudo e crescimento. Desperta para a oportunidade do trabalho voluntário, contribuindo para a realização de diferentes atividades no centro espírita. E aí o jovem vai encontrar no trabalho espírita uma oportunidade de realizar o bem, utilizando a sua força varonil para o bem e encontrando no trabalho voluntário um propósito de amor, de compromisso, de gratidão. Participa de um processo permanente de formação para ações no bem, contando com o acompanhamento seguro das pessoas mais experientes. Nós estamos, então, trabalhando com uma oportunidade de um processo formativo, é uma ação continuada de formação. Percebem que toda a ação evangelizadora é um processo de formação continuada para o bem? Então, nós estamos formando futuros trabalhadores espíritas e presentes trabalhadores espíritas. Vivencia o sentido da solidariedade, da responsabilidade e do compromisso com o aprimoramento de si e do meio social, trazendo esse desejo de contribuição social. Eu estou no mundo não apenas para receber aquilo que o mundo tem a me oferecer. O que eu posso oferecer para o mundo e como eu posso colaborar para a transição do mundo? Colabora no desenvolvimento de novas competências e habilidades que lhe serão úteis para além do centro espírita também. Quando nós assumimos o papel de colaboradores espíritas, nós estamos desenvolvendo habilidades para dentro do movimento espírita, mas também para a vida cotidiana. E isso colabora com o desenvolvimento integral do nosso jovem. O jovem constrói vínculos de amizade e fortalece relações sociais. E com isso vai favorecendo o encontro e o reencontro com corações amigos. Numa certa oportunidade, um parênteses muito breve, estávamos num planejamento de uma atividade junto à infância e à juventude no campo experimental da nossa FEB, que envolvia pernoite. E nós estávamos, enquanto uma equipe de trabalho, organizando, planejando todas as equipes,
a sistematização, planejamento, recursos físicos, recursos humanos, para que todo o processo ocorresse da melhor forma, assim como ocorreu na nossa Combrage Sul. Várias equipes de trabalho trabalhando sincronicamente para que tudo saísse bem. E na semana do evento, nós estávamos todos prontos e com medo. Nossa, como é que a gente vai receber aqui 350 crianças? É muita responsabilidade. Intensificamos, triplicamos as vibrações. E veio uma mensagem que nos chamou muito a atenção de uma benfeitora muito querida, hoje no mundo espiritual, mas que aqui na Terra assumiu uma responsabilidade muito importante porque assumiu a liderança de toda a organização da nossa campanha de evangelização espírita, que foi lançada em 77. Era a nossa diretora da FEB, Maria Cecília Paiva. E esse espírito amoroso, querido, muito seguro, veio nos falar: queridos amigos, fiquem tranquilos, vocês estão realizando na Terra o que já estava planejado aqui há muito tempo. E esses espíritos, hoje, crianças e jovens, precisam se conhecer para que possam se amar. Eles têm compromissos espirituais juntos de trabalho, mas para que possam trabalhar juntos, eles precisam se amar, e para que se amem, precisam se conhecer. E para que se conheçam, precisam conviver. Eles não vão se amar se não conviverem. E esses momentos de confraternização são importantíssimos para que possam estar juntos e reconectarem elos, se reencontrarem, fortalecerem vínculos de amizade. Esses nossos encontros de juventude são permeados de profundas reflexões doutrinárias e estudos sérios e de vínculos fraternais. São os laços de afeto que sustentam os laços de união, e são os laços de união que sustentam as redes de unificação. Nós não poderemos falar de unificação se não falarmos de união, como nos lembra Bezerra. Fechei parênteses, é um breve lembrete, mas com profundo afeto. E também amplia oportunidades de intercâmbio com a espiritualidade superior. Nossos jovens nos centros espíritas estão num ambiente espiritualmente protegido, favorecendo também inspirações, intuições que certamente o auxiliarão nas decisões de vida. Então, o jovem é amplamente beneficiado pela oportunidade de estar no centro espírita. Mas os centros espíritas também se beneficiam com a presença dos jovens. Valoriza a função educativa do centro espírita por meio do investimento nas novas gerações. É uma função do centro espírita. Acolhe e integra diferentes faixas etárias de forma inclusiva e colaborativa, favorecendo troca de experiência, pertencimento e sentimento de união. Nós, enquanto instituições espíritas, abraçamos a todos de forma inclusiva, amorosa. Acolhe e orienta os colaboradores atuais e futuros nos diversos campos de atuação espírita. Então, é a oportunidade de oferecermos a orientação para o trabalho no bem. Favorece uma cooperação intergeracional e o aprimoramento continuado de todas as ações. É uma ação intergeracional. É uma ação do estar junto, é a oportunidade do encontro intergeracional. Proporciona ampliação quantitativa e qualitativa dos trabalhadores da instituição. É a oportunidade de estarmos juntos para trabalharmos com orientações seguras, a partir também de companheiros mais experientes. Investe na sustentabilidade institucional e na continuidade das ações realizadas a curto, médio e longo prazo. Então, nós estamos falando da sustentabilidade da instituição. Todos nós, amigos queridos que estamos nessa sala, vamos desencarnar. Não é novidade para ninguém. Ninguém está com pressa. Esperamos estar muito tempo do lado de cá
para realizarmos todos os trabalhos que abraçamos com tanto amor. Mas por amar esse trabalho, precisamos investir na sustentabilidade, na continuidade das ações. Se nós desencarnarmos e o centro espírita fechar e a tarefa deixar de existir, nós teremos falhado. Por amarmos o trabalho, precisamos investir na continuidade dele. E para isso precisamos investir nos novos colaboradores que chegam. E como nos dizem os benfeitores espirituais, eles já chegam com um compromisso assumido. Muitos deles apenas estão aguardando o convite. Você pode me ajudar? Você pode me auxiliar nessa ação? Nós precisamos, o Centro Espírita está com tais ações em andamento, mas precisando de colaboradores. Vamos estar juntos? Muitos já estão apenas aguardando o convite. Diante disso, retomando o nosso trabalho junto ao documento Plano de Trabalho para o Movimento Espírita, nós selecionamos aqui apenas alguns itens que estão ali em ações e projetos, apenas colocando um highlight, uma marca de destaque em alguns dos trechos do nosso documento. Naturalmente, nós não vamos lê-lo, vocês têm esse documento, podem lê-lo e aprofundá-lo com tranquilidade, mas apenas algumas das ações que são previstas nessa diretriz número 10 do plano de trabalho. A sensibilização de dirigentes para o acolhimento, estímulo, apoio e orientação dos jovens, tanto para o estudo quanto para o engajamento nas atividades. A criação de oportunidades para esse engajamento em cooperação mútua e intergeracional com os demais membros da instituição, cujas ações vão beneficiar os próprios jovens e também vão beneficiar os centros espíritas, como acabamos de ver. Integrar e engajar os jovens como colaborador voluntário nessas atividades desenvolvidas nos centros espíritas. Em todas elas, há possibilidades de interface, de apoio, de comunhão. O estímulo e comprometimento para a sua formação continuada e com a busca pela qualidade da tarefa. Lembrando que toda essa ação visa também a formação continuada de trabalhadores para garantir uma qualidade que não pode sofrer prejuízos. E, por isso, todo o trabalho que ocorre numa ação conjunta, ombro a ombro, em parceria, nos convida a esse movimento de crescimento. E aqui existe uma fórmula mágica que nós trabalhamos com a nossa juventude espírita. O mais O é igual a TB. Oportunidade mais orientação é igual a trabalho no bem. Muitas vezes nós fixamos apenas na orientação. E aí orientamos, 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 mas não damos a oportunidade. E aí o jovem se desmotiva, não sente que recebe o mérito da confiança e muitas vezes se afasta no trabalho. E o jovem precisa se sentir útil para ficar engajado nas atividades. Outras vezes nós damos a oportunidade, mas nós não orientamos. E isso fragiliza porque expõe precocemente o jovem e o trabalho e acaba prejudicando o jovem e o trabalho. Então o trabalho ele é cooperativo. Darmos a oportunidade com orientação. Vamos juntos para efetivamente formarmos trabalhadores do bem. Nós lançamos em 2013 essa campanha de uma forma bastante criativa na época, junto à juventude, lembrando de João Evangelista, Caroline de Olibudan, Leopoldo Cirne, Chico Xavier, trabalhadores que iniciaram jovens a sua jornada, lançando esse convite: some esforços, multiplique talentos, há vagas para tarefeiros do bem. Estejam juntos conosco nesse trabalho. Ainda dentro do nosso plano de trabalho, o nosso fortalecimento para essa ação protagonista como uma ação integrada de cooperação intergeracional. E aqui cabe essa compreensão de que o protagonismo não é uma ação independente, é uma ação integrada, é uma ação cooperativa, ela tem a cooperação como base.
o encontro intergeracional como base, para que possamos crescer juntos, inclusive porque nós estamos espíritos em faixas etárias distintas nesse momento. Nós somos espíritos imortais. Quem de nós aqui é mais velho do que outro, mais experiente do que outro? Nós estamos em roupagens transitórias, mas nós estamos aqui enquanto espíritos que desejam aprender e crescer juntos. Também dentro de um propósito de apoio mútuo, para que, enquanto frequentadores e trabalhadores, nós possamos trabalhar nas instituições espíritas e também nos eventos, nas atividades, sejam de âmbitos locais, estaduais, nacionais, internacionais. Nós teremos agora em outubro, por exemplo, o nosso Congresso da Juventude Internacional, promovido pelo Conselho Espírita Internacional. E está sendo uma ação integrada junto às juventudes espíritas do mundo, com vários países de idiomas distintos, para organizarmos juntos esse trabalho, num apoio intergeracional. Então, esse é um trabalho, é um convite permanente para as nossas ações. E lembrando que essa ação protagonista, objetiva, a partir dos nossos olhares enquanto trabalhadores e enquanto centros espíritas, reconhecer a criança e o jovem como espíritos imortais em aprimoramento, para que possamos valorizar os seus potenciais de trabalho, os seus talentos conquistados nas suas experiências, para que possamos compreender o seu papel ativo como indivíduos em desenvolvimento e que possamos estabelecer essa mediação para o fortalecimento e potencializarmos esses talentos, investindo para que possam ser multiplicados. Esse investimento é uma responsabilidade nossa. E tudo isso visa promover a oportunidade de aprender e servir com Jesus para o exercício desinteressado da caridade, fortalecimento do amor pela causa e pela casa. E assim nós nos vinculamos ao movimento espírita não com um sentimento de obrigação, mas por amor. Nós estamos aqui por amor. Que os nossos jovens também possam reconhecer no centro espírita e no movimento espírita oportunidades de vivência desse amor. E assim fortalecer também a oportunidade de gratidão pela vida, pelo trabalho, gratidão pelo centro espírita que ofereceu essa oportunidade de aprendizado. E a partir desse sentimento de pertencimento, retribuir esse amor dedicando-se também ao trabalho. E assim, amigos, já nos encaminhando para esses momentos finais dessa breve reflexão que estamos trazendo junto aos amigos, nós retomamos uma reflexão do nosso querido Bezerra e de alguns benfeitores, apenas para concluirmos essas nossas ponderações. Nosso querido Bezerra nos lembra que, sem dúvida alguma, a expansão do movimento espírita no Brasil, tanto em número quanto em qualidade, está assentada na participação da criança e do jovem, naturais continuadores da causa e do ideal. Que bom que eles serão os nossos continuadores. Que bom que nós seremos substituídos por crianças e jovens preparados e fortalecidos no bem. E como nos lembra a nossa querida Cecília Rocha, nós somos responsáveis por todos aqueles que formamos e por todos aqueles que deixarmos de formar. Lembramos-nos também da nossa querida Joana nesse finalzinho de compartilhamento, quando nos fala que é graças a esse trabalho preparatório que se realiza há anos junto à criança e ao jovem que hoje nós encontramos uma floração abençoada de trabalhadores que tiveram o seu início sadio e equilibrado nas aulas da evangelização espírita, quando nos primeiros dias na Terra. Quantos de nós aqui nessa sala tiveram a feliz oportunidade de serem evangelizados quando crianças e quando jovens? Como foi importante esse momento de investimento. Que bom que houve esse investimento em cada um de nós.
nos abrindo esse espaço de conexão, de pertencimento, de aprendizado, de intercâmbio e de reencontro com corações queridos. E a nossa Joana nos alerta para algo muito sério. Esse ministério de preparação do homem do amanhã facultará ao Brasil tornar-se realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. A missão espiritual do Brasil, enquanto coração do mundo, pátria do Evangelho, que não é mérito, é obrigação, é compromisso, é trabalho, depende do investimento que é feito junto aos corações das crianças e dos nossos jovens. Que nós possamos, então, amigos queridos, nos sintonizarmos com essas mensagens e com essas diretrizes dos benfeitores, para que possamos encontrar caminhos de materializarmos, de implantarmos e de implementarmos o trabalho junto à nossa juventude, junto à nossa infância, expandirmos essas oportunidades de trabalho. E finalizamos esse momento com o lembrete do nosso querido Leopoldo Machado, lembrando que esse trabalho é ombro a ombro, lado a lado. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Nossa imensa alegria e gratidão por estarmos hoje com vocês nesse momento feliz, alegre de reencontro com corações queridos. Muito obrigada, amigos, querida Magna, querido Luiz. Devolvemos a palavra aos amigos.